Sim, meu amigo. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre um temazinho que muita gente... Boa noite, doutor Altinho. Um tema que muita gente às vezes tem uma compreensão distorcida dele. O que na verdade é até um significado dele, uma distorção. E para começar, como de praxe, nós vamos lá na raiz da palavra, né, no dicionário, para entender o que significa defeito. Então vamos ao dicionário. O que o dicionário fala para a gente? O que significa defeito? Vem do substantivo masculino e significa imperfeição física ou moral, deformidade, mau funcionamento, falha, avaria, dano, ausência de correção, que causa dano, vício, mania. Aí agora eu te pergunto, onde que tá falando aqui que defeito é errado? Defeito não é o errado. Para isso ficar mais claro, vamos supor, vou dar esse exemplo, uma pessoa que trai a outra, seja em negócio, família, o que for, uma pessoa que trai a outra e vai lá e aquilo ali a gente sabe que é errado, trair, não sabe que é errado trair? Ela foi lá, traiu, ok, beleza, só que eu vou e falo, não, aquela pessoa é foda, aquela pessoa é excelente profissional, aquela pessoa me espelha, eu quero ser assim, se ela tem esses direitos, eu também posso ter, se ela pode trair, eu também posso trair. Não é porque trair virou normal que vai deixar de estar errado. O errado é errado, não tá certo, mas defeito não é errado. Vocês conseguiram compreender? Defeito é como o próprio dicionário diz, é uma imperfeição, é como se tivesse um dano, uma avaria. Não quer dizer que aquilo esteja errado, entendam, gente. Se uma coisa tem defeito, que bom, que ótimo, é porque o que a gente pode melhorar aquilo, a gente pode consertar. Agora esse negócio não tem conserto. Aí você pode juntar as botas, amarrar, fechar a tampa do caixão e ir embora. Entendeu? Vai ficar aqui fazendo o quê? O que não tem conserto, aí sim não tem solução. Agora, defeito não é errado. E errar não é problema também. Porque o errar só acerta quem errou. Quem bateu testa, quem testou. Quem tá no caminho. Ninguém bate o carro sem ter carro. Ninguém vai aprender a dirigir se você não tiver um carro para você dirigir. Concorda? Então, o erro quer dizer que se você errou, quer dizer que você está no caminho do acerto. Errar também é bom. Mas a gente foi doutrinada a pensar que a gente não pode errar. E que não errar, logo a gente não aceita o defeito. Vocês conseguem entender essa assimilação? Como a gente foi doutrinado a não errar, a gente não aceita o defeito. E aí toda vez, chega, você faz uma encomenda, você comprou alguma coisa e aquilo ali veio com um defeito e com avaria e tudo mais, você já começa, não acredito, e começa aquela lamentação, aquele mimimi, parecendo um gato gago e reclamando das coisas. Gente, defeito, um vício oculto, o que for, vai lá e troca. Pronto, arruma a solução. Em vez de reclamar, resolve. Resolve, entendeu? Então, assim, o defeito dá para consertar. O problema é que a gente acha que o defeito é um problema. E não é. Por quê? O defeito, às vezes, é o que você pensa em relação à minha pessoa, mas é um quebra-cabeça de uma peça que não se encaixa no seu quebra-cabeça, mas que no quebra-cabeça de outro, essa peça vai encaixar. Então, defeito para quem? Para você? Pode ser. Para mim, pode ser que aquela pessoa não tenha o defeito que ela apresentou para você. Pode ser que a peça do quebra-cabeça não encaixa no seu quebra-cabeça, mas no quebra-cabeça dela encaixa. Dá para entender? Então,
essa questão de defeito, é meramente a gente entender que o defeito ele é como se fosse, ele anda de mão dada, é um maniqueísmo da vida sendo vida, né, gente? Bem, mal, açúcar, sal, defeito, qualidade. Não, porque qualidade é top, as virtudes são top e defeito é um lixo. Não, defeito é tão bom tanto quanto as qualidades. E quando a gente identifica essas nossas fragilidades, aí a gente pode potencializar ainda mais as nossas qualidades. É como se fosse, por exemplo, um violão. Um violão do lado, no meu, né, para quem é destro, no meu lado esquerdo, vamos supor que aqui eu tenho os defeitos e aqui as qualidades. O violão, a corda, é como se fosse a comunicação. A corda é como se fosse a comunicação, é o som que sai. Só que, se tiver desafinado, se eu tiver com um defeito aqui, por mais que eu seja uma pessoa que tenha muitas qualidades, muitas virtudes, essa comunicação vai ser falha. Por quê? Porque não está afinado. Não está batendo, a conta não fecha. Entende? Então, assim, a gente tem que saber ter coerência entre as nossas qualidades e os nossos defeitos para que aquilo seja um instrumento tocado e saia um som que seja agradável. Porque não adianta eu ter só qualidade e nem defeito. Eu tenho que harmonizar os defeitos, dá para eu ajustar, dá para eu afinar esses defeitos e fazer com que o som saia. Mentalizou? Deu para pegar isso daí? E aí, assim, mentalizou, galera? Deixa eu ver a interação de vocês aí para eu ver se vocês estão escutando bem, se vocês estão entendendo o que eu tô falando, se tá claro por aí. Manda pra mim aí, mentalizou? Sim. Dá um certo delay. Isso aí, dá o like. Boa, obrigada, Clebinho. Obrigada, Babi. Obrigada, Ju, pela presença. Então, continuando, né, gente? Então, a gente tem aí um instrumento musical em que a gente pode, os nossos defeitos, eles podem ser ajustados. Dá para afiná-los. Então, quando isso acontece, aí a gente tem harmonia entre o que é qualidade e o que é defeito. E quando o defeito nesse instrumento musical, a gente tem, por exemplo, do lado de cá eu tenho as qualidades e do lado de cá eu tenho os defeitos. E aí a corda é o quê? A comunicação, é o som. Aí onde que está o maior... qual que seria uma palavra que eu poderia utilizar aqui? Talvez onde que a gente tem mais dificuldade para assimilar de fato aquilo que a gente recebe, porque julgar é natural do ser humano, nós vamos julgar. E só que para a gente poder sentenciar de forma mais assertiva, e detalhe, pessoal, nós vamos julgar e nós vamos sentenciar, sim. E é necessário a gente fazer isso para a gente selecionar com quem que a gente vai fazer, com quem que a gente deixa de fazer as coisas. Só que quem vai condenar é só lá em cima. Então, quanto a isso, desmistifica isso também de que julgamento não está certo. Pré-julgamento é uma coisa, mas depois que você conhece, depois que você já fez a leitura de tudo ali, aquele quebra-cabeça, você viu que tem uma peça que não encaixa, aí você está fazendo um julgamento e sentenciando, já avaliou que aquela peça não encaixa no seu quebra-cabeça. Tem um defeito nele ali que está faltando a peça correta. Então eu vou ajustar, ver como que eu vou resolver isso para poder afinar e entregar meu quebra-cabeça montado. Porque a gente julga, a gente sentencia, mas quem condena é Deus. Agora, nessa comunicação na corda, suponhamos que eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas qualidades, mas a corda esteja, ou uma corda arrebentou, ou então essa corda tem 3 cordas novas e 3 cordas velhas. Não adianta eu fazer o que for, que isso não vai dar certo. Lá em Tiago 3, fala muito sobre isso.
Tiago 3 fala sobre a língua. E ele dá vários exemplos sobre como que a gente utiliza a nossa língua para falar as coisas, para a gente se comunicar. É o som que está saindo do instrumento musical ali, né? E ele fala, ele dá 3 exemplos que eu acho muito bacana. Um que ele fala que o porquê do cavalo, da gente colocar o freio na boca do cavalo, né, quando a gente segura a língua, ele tem um controle, o cabresto ali é que vai direcionar e o cavalo e o cavaleiro vai ser um só. Mas ele dá outros 2 exemplos muito legais, que ele fala que o barco, o navio é muito grande e por mais que venha ventos fortes e que ele tenha as velas dele, o que vai definir o rumo é uma pequena pecinha no navio todo que se chama leme. É aquilo lá que vai dar a direção. Então é algo muito pequeno que vai determinar o resultado final. Assim como também ele dá outro exemplo, em Tiago 3, de que a faísca, numa floresta enorme, gigante, uma faísquinha pode botar fogo em tudo. A nossa língua é assim. O som do violão, a comunicação é assim. A gente tem que controlar, afinar, ajustar, porque esse violão, ele pode ser um instrumento musical quando ele está afinado, mas se a minha língua não tiver afinada, ela tiver afiada, isso pode vir como uma arma. Mentalizou? Mentalizou? Fez o download disso aí? Brabo, né? Pois é. E aí que a gente não está preparado para isso. Por quê? Porque quando a gente tem isso como um instrumento musical, é lindo a gente perceber os nossos defeitos e afinar, ajustar para que as nossas qualidades saiam um som maravilhoso, um instrumento musical. Agora, quando isso não dá certo, que tá faltando aqui a corda lá, as cordas não estão dando certo, arrebenta. Pô, aquilo ali vira uma arma pro meu vizinho, pro marido, pro irmão, pra mãe que mora em casa, que não aguenta escutar minha voz de taquara rachada, e muito menos isso ainda com o violão, ainda começa a briga, começa a discussão, aquilo ali vira arma. E na língua, muitas das vezes, como que isso acontece? Nas qualidades, vamos colocar aí uma qualidade que é fácil da gente relacionar aqui. Autoconfiança. A autoconfiança, ela é uma qualidade, né? Porque ela te ajuda a entregar, a você se superar, entregar mais do que é pedido para você mesmo, em relação a você mesmo. Não estou falando em relação a ninguém, nem trabalho, nem nada. A autoconfiança é muito bom, mas a falta de confiança, então a confiança é uma qualidade. Isso, imagina no violão, tá? A confiança é uma qualidade, a autoconfiança é uma qualidade, e a falta dela é a baixa autoestima. Então tá desafinado, tem que aumentar o tom. Agora o excesso dela também pode virar arrogância. É aí que a língua entra. Por quê? Mas depende, se seu quebra-cabeça tá ajustado, se está afinado ou não. Por quê? Muita gente, quando Jesus foi questionado se ele era mesmo filho de Deus, ele respondeu: és tu quem estás dizendo? Isso poderia soar arrogante, né? Tipo assim, não, o cara se acha. Poderia soar arrogante para alguns, para outros é autoconfiança. Agora, quando a arrogância vira, quando o defeito vira arrogância, você está em excesso, aí o que a gente faz? Ajusta e afina. De que forma? Como que a gente vai afinar essa arrogância? Com humildade. A gente sabendo que com ajustar isso com humildade, a gente vai conseguir afinar ali os nossos defeitos com a nossa qualidade. Quando não deixar a autoconfiança se transformar em arrogância. Aí com humildade eu vou afinar e aquilo vai deixar de ser uma arma para virar um instrumento musical. Mentalizou?
Então isso aí requer humildade. E humildade é o que Tiago 3 fala. Sabedoria. É sabedoria de entender a hora que o tom está mais alto, a hora que o tom está mais baixo. Agora, defeito, então nós temos aí qualidade. Vamos pensar que eu estou tocando a corda de cá, tá? Da qualidade. Paciência, a pessoa é engraçada, a pessoa é leal, autoconfiante. E o que é defeito? Passividade, arrogância, bobo, uma pessoa que é boba, uma pessoa que é burro de carga. Esses defeitos podem ser bons. Podem ser bons. Em que sentido? Como? Como que esses defeitos podem ser bons? Vocês estão me falando que defeito pode ser bom? Claro que pode. Uma pessoa que é arrogante, aí ela sabe utilizar essa arrogância. Quando ela sabe utilizar isso na hora certa, na forma certa, ela sabe como converter isso da forma correta. Aí eu vou contar um segredinho para vocês aqui que eu aprendi e vou compartilhar com vocês. Aí é a hora da gente usar os defeitos para entrar na guerra. Mas uma coisa você já ouviu aquela expressão, né? A gente dá um boi para não entrar e uma boiada para não sair, né? Então, existe essa expressão e agora a hora que você entra, aí, meu querido, mete bronca. Só que é meter bronca por uma vez só. Entra em guerra, mas não viva em guerra. E aquilo ali tem que ser uma vez só. Eu falo que todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance, todo mundo pode entrar com recurso, até porque quem condena, eu sentencio, mas quem condena é o homem lá de cima. Mas todo mundo merece segunda chance. Só que eu falo uma vez só. Se for a mesma coisa, já não valeu a pena. E aí vem o que eu ia compartilhar com você que eu aprendi. A hora de usar os defeitos. É a hora de você cair para cima e utilizar esses defeitos a seu favor e não contra. Como? Só que você só vai utilizá-los em dia de guerra. Você não vai utilizar ele em dia de paz. Em dia de paz, tem humildade, ajusta, afina, ouve. Agora, um dia que precisar, sabe um dia que precisou? Vou te provar agora. O dia que Jesus foi traído e foi para a cruz. E ele foi com muita ira, ele falou assim, afasta de mim, Senhor, se possível, este cálice. Está lá em Mateus 29 ou 36, 26. Afasta-se de mim este cálice. Ele falou com tanta ira, mas isso foi uma ira divina. Só que isso é uma flecha, essa ira, ela é ir para frente. Porque quando você está com raiva, você está com rancor, é como se você pegasse a sua flecha, esse defeito seu, e desse uma flechada no próprio pé. Você não vai resolver o problema. Você não vai resolver sua questão ali. E na hora que Jesus falou assim, afasta de mim esse cálice, com toda essa ira, na sequência ele vira e fala assim, que não seja feita a minha, mas a tua vontade, Senhor. Então ele falou, a ira falou como que resolve, o que ia deixar ele em paz. Pronto, pagou os pecados de todo mundo e ficou tudo certo, em paz. Aceitou o peso ali sem nada, mas ele resolveu. É a flecha da ira, pá, mandou, você vai pra frente e é uma vez só. É uma vez só. Agora, se eu mando essa flecha para baixo e começa a ficar xingando todos os discípulos que traíram ele, que foram sacana, todas as pessoas que condenaram ele e nós que fizemos ele ir para a cruz para salvar os nossos pecados, se você ficasse reclamando disso tudo, ia adiantar alguma coisa? É a mesma coisa se você estivesse dando uma flechada para baixo. A flechada para trás é como se você estivesse desistindo. Ah, não. Tem um problema, aí em vez de resolver o problema, eu vou lá e desisto. Não é nem ficar parado, porque quando você tá parado é quando você já não faz mais nem sentido para você. Ah, não, eu fiz uma compra e aceitei tomar prejuízo naquela compra lá, ou aquela pessoa falou aquilo, deixei aquilo e fiquei parado. Não, tem coisas que a gente tem que entrar pro confronto, só que você tem que saber o momento. Você tem que saber a hora, você tem que ter harmonia de utilizar esse defeito a seu favor, não como arrogância, utilizar essa arrogância como uma forma de ira para aniquilar
ali qualquer chance de você voltar a ser arrogante. Aniquilar qualquer forma de você voltar a ser arrogante. E aí, o que acontece? A flecha pra cima é a sabedoria. É hora que, tipo assim, eu já aliviei minha ira, agora todo o resto que eu tenho de um revólver de 7 tiros, eu vou dar um tiro certeiro só. Agora o resto é sabedoria. É sabedoria. Pra cima não tem... Quando você... É Deus que sabe pra onde que ele vai direcionar esse rumo dessa flecha. Então você tá acessando a ele. Então pra cima é uma flechada que você tá pedindo pra Deus te ajudar. Pra frente é a ira. É aquela que você vai utilizar o seu defeito, a sua arrogância a seu favor para aniquilar e acabar com aquilo ali. Use uma vez e use em dia de guerra. Mas entenda, não viva em guerra. Viva dias de paz. Não estou falando aqui para vocês viverem em guerra todo dia com os defeitos de vocês. É só saber utilizar ele. Agora, se você pegar o seu defeito e ainda transformar isso em raiva, em rancor, em ódio, aí você vai estar potencializando. Aí seu violão vai ficar completamente desafinado. E aí as qualidades com os defeitos vai se tornar uma arma. Aquela faísca numa floresta grande vai se tornar o quê? Um fogaréu. Pode ser a floresta grande o que for, que uma faísca queima ela toda. Então, a gente tem que entender isso, que utilizar defeito, o que Jesus fez, o defeito ele tem, quando você utilizar ele em guerra, pensa que ele tem que ser uma ogiva nuclear. É para utilizar uma vez só e nunca mais. Na hora que Jesus falou lá, tira-se, afasta-se, se possível, afasta-te de mim esse cálice, Senhor. Foi com toda a ira divina que ele tinha, foi uma vez só. É uma ogiva nuclear. Assim como a faísca é uma ogiva nuclear. Se o leme quebra, o barco vai pro fundo do mar. Então, assim, saiba utilizar o seu defeito a seu favor, como uma ogiva nuclear que vai resolver a questão para você ajustar. Em dias de guerra, em dias de paz, ajuste os seus defeitos com as suas qualidades para que o som seja agradável e não uma arma na sua mão. O violão seja um instrumento musical e não uma arma na sua mão. Deu para compreender? Deu para mentalizar isso daí? Defeito não é errado. Defeito dá para ajustar, para afinar. A gente precisa de humildade para isso. E aí, quando a gente faz isso, afinando os nossos defeitos com as nossas qualidades, sai o som musical. Aí vira um instrumento musical e em dias de paz. Agora, no dia de guerra, pega esse defeito seu e transforma ele em ira, mas uma ira que vai ser uma ogiva nuclear para acabar com aquilo ali e uma vez só. Pronto, acabou. Se você tiver que repetir duas, meu filho, corre. Corre porque aquilo ali não é para você. É uma vez só. Entendeu? Então, assim, é o que eu queria falar com vocês. Ira é melhor do que raiva, né? Então, ira é divino, é uma coisa que você estoura ali e resolve. Estoura ali e resolve. Depois, você não fala duas vezes. Agora, a raiva, aquilo ali fica te consumindo. Aí, passa do cérebro, vai pro segundo cérebro, que é o intestino, e começa a consumir. Você vai te dando gastrite, tudo que você come, você passa mal. Aí não dorme direito, aí não faz atividade física, aí desconta em fulano, ciclano. Vira um ciclo. Não. Gente, defeito é bom. Defeito não é ruim. E o defeito que uma pessoa tem para um pode não ser defeito para outro, pode ser qualidade. E agora o código para a gente fechar e lacrar com chave de ouro sobre defeito. Sobre isso entra defeito, erro, tudo que as pessoas pensam de ruim das coisas. Põe uma coisa na sua cabeça. Tudo que te faz pensar que você é pequeno, que te impede de prosseguir, geralmente é sempre a mola propulsora para você ajustar, para você afinar, para fazer aquilo fluir.
Mentalizou? Clebinho tá falando aí, tô cansado de ser defeituoso, Rá. Então usa esse cansaço seu, fica bravo, fala assim, a hora que você acordar, assim, fica bravo com você mesmo. Você já ficou bravo, mas assim, bravo, puto com você, puto, pra ficar puto mesmo, assim, é pra ficar puto com você, não receba isso, não receba isso. Usa essa ira pra não deixar. Aí, não, o defeito, sabe onde que tá o defeito? Não é ser defeituoso, é você ficar cansado. Porque é isso que te paralisa. Todo mundo tem defeito, gente. Quem não tem? Só que eu vou me encaixar, a peça do meu quebra-cabeça vai encaixar mais com os defeitos de uma pessoa do que com outra. E aí a gente tem que ter sabedoria para saber alinhar isso. Mentalizou? O seu defeito não é ser defeituoso. Seu defeito é que você está cansando por não saber o que fazer com o seu defeito. Ajusta ele, afina ele de acordo com as inúmeras qualidades que eu sei que você tem e faz isso virar um instrumento musical, porque você é uma pessoa de paz. Você não é uma pessoa de guerra. Mas amanhã, na hora que você acordar, ou hoje, na hora que você for dormir, você já vira pra você e solta aquela ogiva nuclear, aquela bomba contra você aí e fala assim, não recebo isso mais pra mim. O que te incomoda, dentro do que te incomoda. Aí, ó. Babi já mentalizou aí, deu outro hack pra você aí, Clebinho, falando que Deus te fez perfeito. E a gente nasceu pecador. E pecado não tem a ver com perfeição, com imperfeição. Não confunda as coisas. Dificuldade, pecado, defeito, dificuldade. Gente, todo mundo vai ter obstáculo na vida. Todo mundo vai... Ninguém sabe. Nem todo mundo sabe tocar violão. Mas a gente pode aprender. A gente pode aprender a afinar, ajustar dentro do meu trabalho, dentro do que... Eu não sabia mexer com mineração, eu aprendi. Eu não trabalhava com mercado financeiro, eu aprendi. É ajustar, é afinar as coisas para que a gente flua. E isso seja um instrumento musical e não uma arma na sua mão. Use os seus defeitos para... Com humildade você vai afinar e ajustar. E defeito não é errado. Pra gente finalizar, defeito não é errado. E defeito é bom. Porque é isso que faz a gente prosperar. É o que faz a gente crescer. É o autoconhecimento. Quando a gente identifica um defeito, e não estou falando defeito que o outro falou pra mim, a corda do violão... A corda do violão, o que a pessoa virou pra mim e falou assim, comunicou pra mim. O som que eu recebi, de que ela pensa que eu tenho esse tipo de defeito, aí eu vou avaliar se aquilo é um defeito e como que vai ser isso no meu relacionamento com essa pessoa. Eu não vou tomar isso como uma verdade absoluta pra generalizar. Porque meu relacionamento com uma pessoa que eu convivo todo dia... Não é à toa que chama relacionamento. A pessoa que eu convivo todo dia é relacionamento. Uma pessoa que eu vejo esporadicamente é outra. Meu relacionamento, o que ela vai ter de entendimento meu é completamente diferente. Inclusive eu para com ela. Então, para ela eu posso não ter defeito nenhum para essa pessoa. Agora, para a pessoa com quem eu me relaciono, é outra. Entendeu? Então, assim... E às vezes essa pessoa que eu me relaciono... Ela tem qualidades que vão favorecer mais ainda a balança em detrimento dos meus defeitos. Agora, pode ser que para outra pessoa os meus defeitos sejam mais relevantes. Por quê? Porque ela não está tão próxima para ela ver que as minhas qualidades podem suprir, ser mais vantajoso, pesar mais na balança do que aqueles defeitos.
Então, não meça nada com a régua dos outros, com a opinião alheia. Tire as suas próprias conclusões, as suas próprias, escolha viver as suas próprias experiências, para que você consiga aprender a tocar esse instrumento musical, afinar com humildade quando defeito, para não ficar arrogante, porque para uns pode parecer que Jesus, quando respondeu assim, quando ele foi questionado, né, sobre se ele era o filho de Deus, ele falou assim: você quem está falando. É você quem está falando. És tu quem estás dizendo. Uai, isso pode ser arrogância, não? Por exemplo, alguém fala: não, Raíssa, você é foda, hein? Aí eu vou e falo assim: é você quem está falando, uai. Nossa, mas é arrogante, hein? Jesus não, eu sou. Entendeu? Vamos ser coerentes, né, galera? Então, mas quando isso virar realmente arrogância, ajusta com humildade, afina esse defeito, quando essa autoconfiança ela passa para mais, ajusta com humildade, quando ela tá para menos, com baixa autoestima, ajusta e afina, e esse instrumento musical vai sair um som aí que vai ser paz para todo mundo. E quando essa comunicação não estiver sendo suficiente, pega esse defeito seu e usa a ira divina. E é uma vez só. É uma vez só. Eu vou virar e falar assim: Deus, chega. Aí vai uma ogiva nuclear. É uma faísca para queimar a floresta inteira. Entendeu? Utiliza isso para resolver o que precisa resolver. Igual, vamos supor, eu tenho um tipo de ira. Vamos supor, como que eu falo, quero dar um exemplo para vocês que eu falo uma vez só. Vamos supor que todo mês minha operadora de telefonia, ela me cobra de forma equivocada. Eu sou muito atenta a detalhe, né? Então eu sempre confiro. E aí, porque querendo ou não, todo mês vem, 10 reais, 15 reais, 20, 30 reais, cobrando a mais. Não, nem vai ver, nem vai perceber por conta do valor da conta, se é isso, se é aquilo. Acho que a gente é bobo, acho que a gente é trouxa. Eu falo uma vez, eu ligo e falo assim: eu já liguei aí e reclamei. Agora eu tô ligando de novo, eu reclamei a primeira vez para que não acontecesse. Agora eu não vou admitir que isso aconteça de novo, porque primeiro, vocês estão repetindo o que eu já pedi para não fazer, e terceiro, eu não sou otário. Não sou boba, não sou trouxa. Aí eu falei, pareceu arrogância, né? Mas essa arrogância minha foi ira. Porque eu não quero que aquilo aconteça. E não vai acontecer de novo. A não ser que meu plano termine a fidelidade dos 12 anos lá e depois venha acrescentar muita. Mas durante esse período, vocês podem ter certeza, não vai acontecer de novo. A primeira vez eu fui paciente, a segunda vez não vai repetir. Aí eu vou utilizar minha ira, vai ficar arrogante, mas aí eu vou usar essa arrogância a meu favor. Entende o que eu tô querendo dizer? Mentalizou? Defeito não é errado. Defeito é só uma imperfeição. Defeito é só uma imperfeição. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje, para deixar vocês refletindo a respeito do julgamento que cada um faz e da sentença que cada um dá em relação aos defeitos das pessoas que vocês têm convivido e em relação à reflexão dos seus próprios defeitos, de como que você tem utilizado eles. Você está afinando, ajustando com humildade, ou se não está, se nos dias de guerra que é preciso, você está utilizando ele com ira ou com raiva, rancor? Você está paralisando sua vida, igual o Clebinho falou, e não, tô cansado, e isso paralisa. Entendeu? Então, assim, resolver. E geralmente sempre o defeito, o erro, o problema que você tem que te impede de agir é geralmente a mola propulsora que vai te impulsionar para você fluir. Mentalizou? É isso, galera. Tamo junto, porque quem fortalece, cresce. E o que vocês precisarem durante a semana, tamo junto aí. Mentalizou?
Ótima semana para vocês. Vamos que vamos. Beijo, boa noite, fica com Deus. Ame os seus defeitos, valorize as suas qualidades e toca com tudo pra cima. Literalmente, toca com tudo. Boa noite para vocês.